Inventário do ativo imobilizado, inventário patrimonial. Meu nome é Valber Almeida Xavier de Souza, eu sou o diretor da AXS Consultoria Empresarial. Somos especialistas na realização de inventários e avaliações patrimoniais e hoje vamos dar algumas informações importantes para empresas que necessitam da realização do inventário patrimonial. É fundamental que esteja muito claro quais são os objetivos da empresa com o inventário patrimonial. Se o objetivo é apenas o controle físico ou também o controle físico monetário. Quando falamos do controle físico monetário, existe o CPC 27, que define valores dos bens que serão inventariados. Agora, cabe à empresa definir se ela quer atender exclusivamente a esse CPC com bens com valores a partir de R$ 1.200 ou se ela quer contemplar todo o ativo que faz parte do seu grupo de contas ativo imobilizado. É fundamental ter muito claro essa definição. Outro ponto importante é definir se esse inventário será realizado pela equipe própria ou por uma empresa especializada na realização de levantamentos físicos do ativo imobilizado no inventário patrimonial. Caso a empresa opte por realizar com a equipe própria, é importante que tenha profissionais qualificados, capacitados para a sua realização, para evitar que projetos sejam colocados em prática e sejam abortados na sequência. Ou pior, que inventários sejam concluídos sem a credibilidade das informações apuradas nesse inventário. Alguns pontos são fundamentais para a realização desse inventário. O primeiro deles é o planejamento. O que será levantado nesse inventário patrimonial? Quais serão as plantas que farão parte desse inventário? Será uma unidade única ou serão várias unidades? E dentro dessas unidades, todas as áreas serão inventariadas? E quais serão os itens que serão levantados? Será um inventário geral ou um inventário parcial? Tudo isso são informações fundamentais para a precisão nas informações. Um outro fator importante é quando falamos de bens em poder de terceiros. Esses terceiros podem ser fornecedor, podem ser clientes ou mesmo funcionários, colaboradores. É importante que a empresa tenha claro a existência desses itens em poder de terceiros para que possa ser colocado em prática a circularização. Circularização é um procedimento que, por meio de visitas, de vistorias ou mesmo por meio de um documento que valide a existência desses itens. A circularização é um procedimento aceito pelas principais empresas de auditoria. Quando falamos em placa de identificação, é importante a empresa se atentar a 3 fatores. O primeiro deles, qual o volume estimado de itens que a empresa tem para ser inventariado? É fundamental que na definição das placas, a empresa contemple a produção de placas com volume maior, 20%, 30% ou até mais, para que evite com que o projeto seja interrompido pela falta de placa de identificação. Isso pode comprometer por completo a precisão do inventário patrimonial. Um outro fator importante é saber quais são os ativos que a empresa irá chapear. A empresa irá fixar as placas de identificação. Para cada tipo de ativo, há uma placa específica. E também onde esses ativos estão expostos, se estão em áreas administrativas, em áreas expostas ao tempo e também próximo de locais com altas temperaturas. Diante dessas respostas, deverão ser definidas placas específicas para esses bens. E um outro ponto também importante é se a empresa tem um planejamento futuro de implantar o sistema de RFID. Caso não tenha, as placas poderão ser as convencionais em alumínio. Agora, caso a empresa tenha a intenção de implantar o RFID futuramente, as placas podem ser utilizadas para esse tipo de controle, placas em RFID. Tem um valor pouco superior às placas convencionais, mas poderão ser utilizadas quando o processo RFID for colocado em prática. Por isso é muito importante ter essas informações no momento do planejamento. Um outro ponto também importante é definir quais informações
serão catalogadas e quais serão campos obrigatórios em todo o processo de levantamento. Valor de aquisição, data de aquisição, centro de custos, as características dos bens, cor, fabricante, dimensão, fornecedor, entre outras informações. Estaremos com o inventário gerando uma base de dados que será consultada constantemente no decorrer dos meses numa empresa. Então, essas informações devem ser previamente definidas para que contemple todas as informações necessárias futuras. No decorrer do inventário, é importante que haja uma auditoria, um acompanhamento online de todo o processo para se evitar informações inconsistentes ou falha no processo. Há também um procedimento chamado cut-off, onde há o cruzamento das placas disponibilizadas e as placas que retornaram com informações dos ativos. É fundamental que todo esse controle seja realizado e acompanhado para se evitar que placas saiam da gestão, da coordenação do inventário, ativos sejam chapeados, sejam identificados e não retornem apontados para serem alimentados no controle patrimonial. É fundamental que uma auditoria seja colocada em prática no andamento, no percurso do inventário patrimonial. Isso é fundamental. Após todo o levantamento, é importante que seja feita uma revisão para a padronização das informações, evitando que o mesmo bem alimentado por pessoas diferentes tenham descrições incompatíveis. Isso é muito comum em empresas que nunca realizam inventário patrimonial. É fundamental que haja um acompanhamento, uma revisão das informações inseridas nesse inventário físico. Após toda essa verificação, a empresa precisa realizar o que chamamos de conciliação físico-contábil. Todo o levantamento, todos os bens inventariados deverão estar disponibilizados num relatório, e esse relatório deverá ser comparado a relatórios que a empresa dispõe, sejam relatórios contábeis ou extracontábeis, relatórios paralelos que são geridos por áreas distintas, manutenção, TI, administração, entre outras. Essas informações extracontábeis ou contábeis devem ser comparadas com o inventário patrimonial e nessa comparação identificarmos se alguns bens que eram administrados anteriormente não foram catalogados, não foram identificados no inventário patrimonial. Diante disso, é feito um saneamento, onde sobras físicas e contábeis são trabalhadas para minimizar os impactos dos ajustes contábeis. Uma vez realizado esse saneamento, essa conciliação, a empresa deve sumarizar todo o inventário patrimonial por grupos de contas, e esses grupos de contas valorizados com custo de aquisição e depreciação deve ser comparado com os números da contabilidade, com os números apresentados no balanço patrimonial antes do inventário. E nesse momento deve ser feito os ajustes contábeis. Aí é fundamental a participação de contadores e controllers para que uma análise da grandeza dos possíveis ajustes seja devidamente analisada e validada, para então ser feito o ajuste contábil tanto no grupo patrimonial quanto no grupo de resultados. Após finalizado todo o processo de inventário patrimonial, é importante que pontos fortes e pontos fracos sejam apontados, uma espécie de SWOT, e a empresa deixe pré-definido um grupo para a realização de inventários cíclicos, inventários rotativos que ocorrerão de forma aleatória para levantar as informações dos bens do ativo imobilizado e também para validar se os procedimentos estão ocorrendo de acordo com a pré-determinação da empresa. É fundamental que a cultura de controle patrimonial, de preservação do patrimônio da empresa, esteja inserida no dia a dia da empresa. Com isso, o inventário rotativo, o inventário cíclico, com certeza trará informações consistentes e também a necessidade de ajustes em procedimentos, caso seja identificado. A AXS Consultoria Empresarial é especializada na realização de inventários e avaliações patrimoniais em empresas de todos os portes e segmentos em todo o território nacional. Nossa equipe é formada por profissionais altamente qualificados, com vários projetos realizados em grandes grupos empresariais,
E nossos projetos visam sempre atender normas técnicas e também a legislação contábil. Realizamos os projetos em todas as etapas, do planejamento à entrega de relatórios finais, de inventário e também avaliação patrimonial, sempre com laudos atendendo à legislação contábil e CPCs. CPC 01, avaliação patrimonial, CPC 27, inventário patrimonial e também o CPC 15, combinação de negócios, que é muito utilizado para laudos de PPA. Entre em contato, vamos conversar. AXS Consultoria Empresarial. Temos uma equipe qualificada para a realização de forma rápida e precisa do inventário patrimonial. Aguardamos você. AXS Consultoria Empresarial. Somos especialistas em ativo imobilizado.